27 Poderes da Persuasão. Estratégias simples e inteligentes para seduzir seus ouvintes e ganhar aliados. Escrito por Chris Lyre. Neste vídeo, iremos falar do terceiro poder da persuasão, que é como abrandar ou se esquivar de outros egos. O autor começa dizendo: você não conseguirá persuadir até que a outra pessoa esteja aberta para ser persuadida. Para chegar a esse ponto, é preciso fazer com que as pessoas se sintam seguras e aceitas para que assim fiquem abertas às suas ideias, como dissemos no poder número 2. Em algumas situações, pode ser que você tenha que lidar com egos que se sintam ameaçados por você. Isso pode acontecer quando você for novo em um grupo, como um novo funcionário, ou um consultor externo, quando estiver lidando com alguém que é particularmente inseguro ou quando estiver do lado oposto de uma questão. A melhor estratégia nessas circunstâncias é a de abrandar ou se esquivar do outro ego. Ao fazer isso, você demonstra aos que se sentem ameaçados que você está do lado deles. Você vai relembrá-los do objetivo em comum e usar uma linguagem que valide as suas posições. Uma das maneiras mais fáceis de abrandar um ego é usar a frase "do meu ponto de vista". O que você está realmente querendo dizer é: você também pode ter seu próprio ponto de vista. Somos todos iguais aqui. Sentindo-se ameaçados ou não, essa frase abranda seus egos por causa de sua neutralidade. Ponto de vista é uma expressão extremamente útil para indicar que você vai tirar a emoção da conversa, fazendo com que todo mundo relaxe um pouco. Às vezes você tem que ser mais específico com sua estratégia para abrandar egos. É isso que geralmente acontece quando eu e minha equipe estamos trabalhando com equipes jurídicas corporativas. Muitas vezes, o diretor nos contrata para moldar uma mensagem depois que os advogados da empresa perderam um caso e um recurso foi pedido. Os executivos ficam em pânico, pois não têm certeza de que sua equipe jurídica pode ganhar, e milhões de dólares estão em jogo. Então, entramos em uma sala com um cliente muito ansioso e um grupo de advogados cujos egos já estão feridos só pelo fato de a empresa estar usando nossos serviços. Depois de nos apresentarmos e antes de irmos ao fundo da questão, digo aos advogados: sei que vocês têm a tarefa mais difícil da sala, e eu tenho a mais fácil. Dou conselhos a vocês, e se funcionar, fico com os créditos. Mas se não funcionar, posso dizer: eles não seguiram meus conselhos à risca. São vocês que têm que discutir o caso na frente do júri. E é por isso que seu trabalho é o mais difícil. Entendo isso e estou aqui para apoiá-los. Esse discurso sincero sempre funciona para qualquer cliente. Também posso dizer: a tarefa mais difícil é sua, pois é você quem tem que informar os acionistas. Ou, você é a pessoa cuja credibilidade está em jogo, pois é o seu nome que está na cédula. Depois de dizer isso, eu os vejo suspirar um pouco e sei que estão pensando: ok, ele entende. Então posso continuar. No entanto, mesmo correndo menor risco, minha credibilidade também está em jogo. E sendo assim, acho que agora todos entendem que estamos do mesmo lado, juntos por uma causa. Uma maneira de abrandar o ego de pessoas poderosas é enaltecê-las, e em seguida, trazê-las para sua perspectiva de como ajudá-las a realizar seus objetivos. Muitos acreditam que a maioria das pessoas que se torna CEO, ou ocupa outras funções de poder, já sabe como é brilhante e não precisa que seu ego seja enaltecido, mas isso não é verdade. Sei por experiência própria que as pessoas no poder são muitas vezes mais inseguras do que as demais. Não tente fingir entusiasmo por suas ideias, pois elas geralmente são muito perceptivas e saberão que você está tentando enganá-las. No entanto, se alguma parte do que estiverem propondo for realmente boa, você pode elogiá-las de forma honesta e depois passar para sua própria ideia. Por exemplo: você pensou em uma ótima estratégia. O que eu gostei foi tal coisa, mas também podemos vê-la de outra forma. E assim você adiciona as suas ideias. Seguindo a mesma linha, ao enaltecer um ego grande, tente examinar a situação apenas do ponto de vista dessa pessoa. Todo ser humano tem uma necessidade. Com um pouco de pesquisa, geralmente é possível descobrir qual é essa necessidade e se preparar com uma sugestão que irá atendê-lo. No mínimo você vai conseguir impressionar essa pessoa, por causa de seu empenho extra. De tempos em tempos, você vai precisar persuadir alguém que seja extremamente inseguro e que tenha a intenção de estabelecer seu domínio. Você pode saber disso ou não, antes de entrar na sala, mas nos primeiros 5 ou 10 minutos de conversa você vai conseguir perceber tal intenção. A maneira mais eficaz de lidar com um ego tão grande e inseguro é contorná-lo. De um modo geral, a melhor resposta é não responder. Se a pessoa disser: esse cliente não vai se abrir para ninguém além de mim, e você estiver se segurando para não responder, esteja ciente de que uma resposta só vai fazer com que você também pareça inseguro.
A pessoa egoísta sempre será vista de forma mais negativa, e a sala sempre estará do lado do unificador. Se você confrontar essa pessoa, o grupo será forçado a escolher entre dois grandes egos e você vai perder sua vantagem. A linguagem a ser usada quando tiver que contornar um grande ego é sempre uma versão da seguinte frase: todo mundo tem uma boa opinião. Mesmo que não a adotemos, devemos ouvi-la. Se a pessoa disser, trabalho na linha de frente há 20 anos e sou a melhor pessoa para tomar essa decisão, você pode contorná-la dizendo, acredito que as opiniões de novatos e de veteranos são igualmente importantes e que as melhores decisões são uma combinação das duas. Esse é um tema unificador, e todo mundo vai gravitar mais em direção à pessoa que une do que em direção ao cara com o ego inflado. Às vezes, pessoas poderosas e com grandes egos obtêm um insight sobre si mesmos e decidem mudar. Em um segmento do programa 60 Minutos que foi ao ar em abril de 2009, o hoteleiro magnata de cassinos Steve Wynn fez uma confissão surpreendente ao entrevistador Charlie Rose. Charlie prefaciou os comentários em segredo. Steve Wynn é famoso por seu charme, mas também é conhecido por seu temperamento explosivo. Então Steve explicou, queria ser uma pessoa mais atenciosa, e assim que comecei a demonstrar mais consideração pelas outras pessoas, na minha idade, desejei ter tido essa percepção antes. A amizade de Steve com Dalai Lama o ajudou a controlar seu temperamento e seu ego, ou ao menos, conscientizar-se acerca disso. Steve falou que Dalai Lama lhe disse, quando você fica com raiva, quando perde a paciência, você grita e reage de maneira rude com outras pessoas, você mostra o resultado de um falso senso de si mesmo, um senso inflado que é inútil. As pessoas com grandes egos geralmente se conscientizam disso quando seu comportamento está se tornando inconveniente. Steve Wynn sabia que seu temperamento era um problema. Do contrário, ele não teria contado essa história no programa 60 Minutos. Por isso, se você estiver ao redor de um grande ego que esteja se tornando irracional ou raivoso, a melhor resposta muitas vezes é o silêncio. Você não deve se acovardar, mas também não deve lutar. Apenas deixe passar. Ao não deixar que isso o afete de um modo ou de outro, você estará contornando esse ego e permitindo que ele se queime sozinho. No final das contas, isso fará com que o grande ego te respeite mais. As estrelas do esporte são notórias por seus superegos. Sempre que ouvir alguém falar de si mesmo na terceira pessoa, um hábito de alguns jogadores, você vai saber que está na companhia de um ego inflado. Mas você nem deve culpar esses jovens jogadores. Eles não têm a sofisticação de um CEO corporativo que passou 20 anos escalando cada degrau, aprendendo ao longo desse caminho. Eles têm 22 anos, recebem 10 milhões de dólares e ouvem, faça por merecer. Não é de admirar que eles pensem que são deuses. Mas mesmo com egos como estes, um persuasor experiente saberá lidar. Se você está gostando do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. No próximo vídeo iremos falar sobre o quarto poder da persuasão, que é como controlar a oposição, não deixando nada se opor.